Esses são os pontos mais importantes, né, professor? Pontos mais importantes que a Cesgana Rio gosta de cobrar e vai cobrar com certeza, tá? Se for mudar Faça alguma um coisa print. aqui, já faz um print, esse é o Faz um edital de print. 2018, tá? Se for acrescentar mais um pouquinho aqui, será algo voltado à gestão do conhecimento, né? Mas a gente vai ver quando o edital for lançado e se preparar, beleza? Vamos focar no que interessa aqui, que é o edital, né, das questões que a gente já sabe que com certeza vai cair, que vai pegar muito engenheiro. E a primeira questão é essa questãozinha de gestão da qualidade, tá? É uma questão, como eu falei, é uma questão que pega muita gente, porque você precisa memorizar muita forma dessa parte de gráfico de controles. Nesse caso aqui, a gente vai ler a questão aqui, né? Mas não tem muito mistério se você sabe o caminho de resolver. E é isso que a gente está aqui para ensinar esse caminho. Então vamos lá. Uma das atividades principais na fábrica de pregos para construção civil é o corte de bobinas de arames. Opa, passou aqui. Deixa eu colocar minha caneta. Pronto. Sabe-se que a empresa X produz pregos na construção civil e que seu processo encontra-se estatisticamente controlado. O comprimento do prego é de 10 centímetros e o desvio padrão é de 0,5. A cada hora, o supervisor de qualidade extrai 4 pregos desse processo para elaborar um gráfico de controle. Ou seja, dessas informações, o que é que a gente já consegue tirar aqui? Isso aqui é a minha média, isso aqui é o meu desvio padrão. Opa, isso aqui é o meu desvio padrão. E isso aqui é o tamanho da minha amostra. Então, ele pede aqui, ó, a partir desse processo amostral, qual o limite de controle, né, no caso, limite superior e inferior, respectivamente, desse gráfico de controle. Tais limites encontram-se, né, no desvio padrão, no média 3 desvio padrão, né, que seria o nível sigma dele, nível 3. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui, quando está falando desse tipo de amostra, né, esse tipo de amostra que, né, que não é discreta, são variáveis contínuas, ele quer o gráfico, ele me deu a média, me deu o desvio padrão e me deu o N. Então, o tipo de gráfico que a gente vai utilizar aqui será o gráfico de média, o X barra. Tá? E para a gente fazer o cálculo do gráfico X barra, o que é que a gente precisa para calcular os limites de controle? O limite de controle inferior, que é o L e C. A gente precisa do X barra menos quem? Aí essa aqui é onde pode pegar muito dinheiro, porque existe mais de uma variação dessa fórmula. E você pode acabar se perdendo. Como ele deu o desvio padrão, a fórmula que ele quer que a gente use vai ser essa aqui, ó. 3, que é o desvio padrão, multiplicado, né? Pelo desvio padrão, não, que é o nível sigma, vezes o desvio padrão, dividido pela raiz de n, que é o tamanho da amostra. Vai seguir a mesma lógica para o limite superior de controle. Só muda o sinalzinho de mais aqui, ó. Mais 3, que multiplica sigma, raiz de n. Por que pode pegar muita gente? Porque existem outras variações dessa fórmula aqui. Ó. Por exemplo, o gráfico x, eu posso calcular os limites de controle, por exemplo, botar só LC, que aí eu boto mais ou menos e fica mais fácil. Existe aqui o x barra, poderia ser mais ou menos aqui. Um jeito de a gente calcular seria pelo o A2 que multiplica a amplitude. Esse A2 é tabelado com base no tamanho da amostra e ele teria que dar a amplitude. Isso é uma forma da gente calcular, tá? Então, assim, não acho que a Transpetro vá cobrar essa formulazinha aqui. Por quê? Porque como é uma prova rápida e ele não costuma dar tabelas, porque isso aqui precisam de valores tabelados, o pessoal de concurso militar, como já está acostumado, com certeza já lembrou dessa forma, sabe que tem que ter uma tabela nessa prova para a gente encontrar os valores. Como ele não dá, a fórmula correta que a gente tem que utilizar é essa formulazinha aqui. Então, o limite de controle, ó, o LIC, vamos lá. Qual é a média? A média ele me deu ali, ó, 10, mais, no caso aqui é menos, porque é o limite inferior de controle. Então, corrigir aqui. Limite inferior de controle. Menos, né, o desvio padrão, 3 sigma, que multiplica o próprio 0,5 ali, que é o desvio padrão real da questão ali, 0,5, dividido tudo isso aqui por raiz de 4, que é o número 2. Se você for fazer essa continha aqui, ó, você já encontra que o limite inferior vai dar 10,75. Se você for olhar aqui nas questões, ó, já mata todo mundo, tá? Já mata todo mundo. Não precisa nem calcular outra, né? Mas se você for calcular outra aqui, né? LSC, que é o limite superior de controle, é somente acrescentar um sinalzinho de mais aqui, ó. Mais 3 vezes 0,5 raiz de 4.
Se eu for fazer as continhas aqui, ó, vai dar aquele próprio número, 925, tá? Aqui está em centímetros. Show? Quando você calcula o limite superior de controle, limite inferior de controle, já mata a questão letra C e vai para a próxima, tá? Você tem que ganhar tempo. Vai ter uma questão polêmica aqui, né? Que é justamente trouxe ela para você já ir se adaptando a ela, né? Lembra que a gente está falando da Cisgran Hill, é questão de marca X, o gabarito está ali dentro da sua prova, então se você já identificou ele, não perde tempo, passa para outra. Beleza? Então vamos para a segunda questãozinha aqui. Trouxe essa questãozinha aqui, também pode ser o calo de alguns engenheiros, tá? Essa parte de análise financeira. Confesso a vocês que não é fácil, né? Novamente, a aplicação de fórmula, né? Não são fórmulas fáceis, principalmente se você não tiver acesso à calculadora. A gente não sabe se a Transpetro, né, vai facilitar e vai utilizar o uso da calculadora. Eu acredito fortemente que não. Acredito que não vá, né, fornecer, não vá deixar o candidato levar a calculadora, como ocorreu na prova da Petrobras. Então, já vai se acostumando a fazer essas continhas aí que a gente vai fazer na mão, beleza? É simples, é prática, a pessoa se assusta no início, mas não tem mistério não. Então, vamos lá. Segunda questão. Um engenheiro de produção decide, né, e se propõe a aquisição de um equipamento no valor de R$800 mil para expandir a sua capacidade produtiva da fábrica. Com a adição do novo equipamento, o lucro líquido ao final de 3 anos seria de 900 mil, beleza? Com o fluxo de caixa anual da seguinte forma. Primeiro vinha 200 mil, depois 300 mil, depois 400 mil. Somando isso aqui vai dar os 900 que ele falou em 3 anos, certo? Primeiro, segundo e terceiro ano. Estima-se que o capital seja de 10% ao ano, que é provavelmente a taxa de juros, tá? Nessas condições, ele quer saber justamente o quê? O rendimento desse projeto. Ele botou aqui, ó, rendimento aqui, botou rendimento aqui, botou rendimento aqui. Então, quando a gente está falando de rendimento, está falando de análise de investimento, você tem que lembrar, com certeza, que você vai utilizar aqui o VPL, que é o valor presente líquido. É trazer todos esses valores que a questão nos forneceu, trazer para um valor presente e ver se, de fato, esse projeto vai ter sentido, né, para investir ou não. Então, qual seria a fórmula do VPL que a gente precisa identificar? O VPL aqui, ó, o VPL vai ser o investimento, no caso, como investimento, né, é um fluxo de caixa. A gente está falando do fluxo de caixa aqui, ó. O investimento é para baixo. E aqui eu tenho entrada, certo? Esse seria o fluxo de caixa, seriam 3 entradas. Então, aqui seria um desconto de 900 mil reais, mas eu vou colocar só primeiro o I para a gente identificar a forma. Menos o investimento, mais o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é quem? É o meu PGTO, dividido por 1, mais a taxa de juros, que ele deu também, dividido pelo número de meses, que a gente vai estar calculando aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer a questãozinha aqui. O que foi que ele disse? Deu tudo valor em milhares de reais, no caso. 900 mil, 200 mil. Então, vamos trabalhar aqui para não ficar com muito zero aqui dentro do slide. Vamos fazer da seguinte forma. O VPL vai ser, ó, primeiro, o investimento, que foi de 800 mil reais, né? Mais fazer o fluxo de caixa. Primeiro, ele disse que teve um ganho de 200 mil no primeiro ano, 300 mil no segundo ano, depois 400 mil no segundo ano, totalizando 900 mil, tá? Então, não coloca aqui direto 900 mil, não. Muita gente poderia cair na pegadinha, colocar o 900 aqui e dividir tudo por 3, não. Você tem que fazer o fluxo passo a passo, que seria primeiro 200, né? Aplicada aquela taxa de juros ali, ó, seria 1 mais 0,1, que ele disse que era 10%, no mês 0. No caso, no mês 0 é esse aqui, no mês 1. Mais, de novo, o fluxo de caixa, 300 mil, dividido aqui por 1 mais 0,1 elevado ao quadrado. E, por fim, o 400 mil, que seria 1,01, quer dizer, mais 0,1 elevado a 3. Note que com certeza a conta daria diferente aqui se você botasse 900 mil aqui e dividisse essa caixa por 3. Porque se você fizer desse jeito que eu estou falando aqui, você estaria me dizendo que ele somente ganharia esses 900 mil daqui a 3 anos. Então, eu teria que descontar essa taxa de juros de 3 anos para depois receber. E não, ele recebe primeiro 200 mil em um ano, depois 300 mil em outro ano, depois 400 mil. Então, quando você for fazer essas continhas aqui, você vai ver que esse projeto ele vai dar negativo, isso mesmo, ele vai dar um negativo, né, de 69.600
R$ 720. Ou seja, fazendo análise de investimento aqui, esse projeto não é viável. Fazendo o VPL, deixou claro que esse projeto não é viável. Agora vamos olhar para as alternativas aqui. Falou aqui, ó, há um crescimento não linear, portanto, fluxo de caixa incerto. Não tem nada a ver. Primeiro, aparentemente está crescendo 100 mil por ano. Já vejo uma linearidade aqui, tá? E um fluxo de caixa incerto, tem nada a ver aqui. A gente consegue fazer o fluxo de caixa aqui. Ele falou que em 3 anos recebe esses valores. Tem nada de incerto aqui. Letra A, cortada. Vamos para a letra B aqui, então. Letra B. Há um investimento que o rendimento ultrapassa de 150 mil de valor de aquisição, justificando essa expansão. Não teve nenhuma justificativa aqui para essa capacidade, até porque a gente está perdendo dinheiro ao longo desses 3 anos. Então, não, né? Esse rendimento aqui não ultrapassa 150 mil de forma alguma. O rendimento do projeto, em valores presentes, VPL aqui, é de 69.720 negativo, não justificando o investimento do projeto. Achamos o gabarito, letra C, que bate com a nossa resposta aqui, que fez o cálculo do VPL. Vamos ver o resto aqui. Né? Você já poderia pular para outra, né? Mas como a gente está numa aula, vamos ver o passo a passo e entender aqui por que cada questão está errada aqui. O rendimento médio anual do projeto em valores presentes líquidos é de R$300 mil, justificando o investimento. Até aqui está certo. Realmente, se eu fizer a média 3.900 dividido por 3, realmente o rendimento médio é de R$300 mil. Só que isso não justifica o meu investimento. Isso não justifica, porque eu tenho que trazer esses valores para o valor presente para ver se de fato justifica, para ver se de fato a empresa está ganhando dinheiro. Nesse caso, não tem nada a ver aqui, somente, né, corta esse finalzinho aqui. Em valores presentes médios anuais, o aumento do fluxo de caixa, né, é de 100 mil, justificando o investimento. O que foi que ele disse aqui? Ele disse aquela primeira análise aqui, ó. Cada ano vai aumentando 100 mil. Ele disse que por causa disso é que o projeto é viável. Não tem nada a ver. Porque o projeto, ele se encerra em 3 anos. Ele não falou que o projeto é perpétuo. Se fosse perpétuo, aí era outra conta aqui. Aí seria outro cálculo, a gente tem que fazer assim, uma PG infinita, por exemplo, aqui, e provavelmente seria viável. Mas o projeto tem fim, 0 a 3 anos. Não tem nada a ver aqui, só porque o projeto está aumentando 100 mil de fluxo a cada ano, quer dizer que está certo. Beleza?